Sabe aquele vilão que no começo começa sendo bastante mal e logo depois ele vira um mocinho? Ele começa, de repente ele começa a mudar todos os seus hábitos e começa a ajudar os heróis e logo depois ele vira um herói. Então nesse vídeo de hoje, pessoal, eu separei uma lista aqui de vilões que eram do mal e depois viraram do bem, no caso viraram os mocinhos, viraram os heróis. Então nesse vídeo de hoje, pessoal, assista até o final, compartilhe esse vídeo, se inscrevam, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, pessoal. Então fique ligado até o final desse vídeo, pessoal. Então é isso, vamos pro vídeo. E aí, Hunters, beleza com vocês? Aqui é o Thiago do canal The Mystery. E pessoal, como eu disse, nesse vídeo de hoje, vamos falar de vilões que deixaram de ser vilões e viraram mocinhos, viraram do bem. E, pessoal, antes de começar esse vídeo, vão lá no Instagram do canal e sigam The Mystery, @TheMystery com... Eu vou deixar aqui o link na descrição aqui embaixo, para quem quiser ir lá seguir, no caso o nome. E vai aparecer aqui na tela em algum lugar o nome também. E me siga também no Instagram, pessoal, que é @Thiago_Laster. Quem quiser ir lá me seguir, tá disponível. E é isso, pessoal, vamos lá. E, pessoal, para começar, vamos falar de Klaus Mikaelson, ou melhor dizendo, Niklaus, como o Elijah fala. Klaus foi mencionado na segunda temporada, pessoal. A primeira vez que ele foi começar a aparecer na série foi ali, mas ele não tinha começado a aparecer logo de primeira, assim, na segunda temporada. Ele foi aparecer lá perto do final. Rosie avisa Stefan Salvatore sobre os vampiros originais que vão aparecer na série, que levou a acreditar que Klaus Mikaelson era o vampiro mais antigo do mundo. E nesse fato ela tá certa, né? E Elijah, logo depois, ele comenta que Niklaus, no caso como ele chama, né, Niklaus, ele só confia mais ali na família, às vezes nem na família direito ele confia, pessoal. Então, dificilmente ele confia nas pessoas. Mas depois, logo ao longo do tempo, né, sua evolução na série Diário de Vampiro e... Galera, Klaus Mikaelson teve uma evolução tão grande na série Diário de Vampiro que todo mundo gostava dele, pessoal. Todo mundo, apesar dele ser um vilão casca grossa, muito casca grossa, mas ele foi muito bem aceito por todo mundo, pessoal. Todo mundo curtiu ele. Não é à toa que agora ele tem uma série dele específica, tipo spin-off separada de Diário de Vampiro, que é The Originals, que é uma série própria dele. E na série, pessoal, eles souberam desenvolver a história dele muito, mas muito bem, pessoal. Ficou muito boa, muito boa. Inclusive, alerta de spoiler aqui, pra quem quiser continuar o vídeo ou quem quiser pular, pula pra depois. Mas quem quiser continuar, pessoal, Klaus Mikaelson teve uma filha que se chama Hope Mikaelson, que atualmente tem uma série dela na Netflix. Não, aqui no Brasil não tem Netflix. Que é a continuação direta de Diário de Vampiro e The Originals. E ele teve uma evolução muito épica, pessoal. Vale muito a pena acompanhar toda a trajetória dele, pessoal. Que fantástico. E lá na segunda temporada de Diário de Vampiro, pessoal, ele tentou ser um híbrido, no caso, metade vampiro, metade lobisomem. E no caso ele conseguiu essa façanha, ele conseguiu ser esse híbrido. No caso ele começou no corpo do Alaric Saltzman, e aí depois ele conseguiu recuperar seu corpo de volta, seu corpo verdadeiro, no caso. E assim foi, pessoal. A história dele é muito longa e é muito bem desenvolvida, pessoal. Vale muito a pena acompanhar. Vão lá e assistam. Lembrem-se que eu sou um original, um híbrido. Eu não posso ser morto. Eternidade é algo longo demais. O próximo personagem é o Crowley, pessoal. Crowley, quem não conhece o Crowley, pessoal, pra quem é de longa data lá da quinta temporada de Supernatural, Crowley, pessoal, foi um vilão no início. Ele acabou ferrando muitas coisas, mas no caso, isso ajudou ele a crescer mais ainda na série, pessoal. E foi assim. Ele acabou sendo desonesto com algumas coisas referente à sua ordem lá na série, mas logo depois, pessoal, tempos depois, na verdade, ele começa a ajudar os irmãos Winchester, no caso, na quinta temporada ali, basicamente. Ele se juntou aos Winchesters para completar todos os anéis dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, lá naquele todo enredo da quinta temporada de Supernatural, pessoal. Mas aí que tá, pessoal, anos se passam, Crowley vai ganhando mais ainda o coração dos fãs de Supernatural, porque ele é um personagem muito carismático na série, tipo, o pessoal curte muito ele. Mas alerta de spoiler, ele acabou morrendo lá na 12ª temporada, se eu não me engano. Da 12ª temporada. E gerou algumas tretinhas aí, porque talvez ele saiu da série não porque ele realmente, o desfecho dele aconteceu, mas porque podia ter acontecido algumas brigas internas lá dentro do set Supernatural, mas não com os atores, assim, Jensen Ackles e George Padalecki, mas sim com os dirigentes, com os roteiristas e tal. E aí foi um fuzuê todo, mas acabou culminando na saída dele de Supernatural, mas não sabe ao certo se foi por causa da briga ou se foi porque realmente ele já queria fechar o papel ali, porque, tipo, meio que ali encerrou o arco dele, pessoal, tipo, não precisava mais dar a volta dele, apesar de muita gente querer, mas
Já tinham encerrado o arco dele, então não precisava mais ele voltar. Mas é óbvio que todo mundo queria que ele voltasse, né? Então é isso aí, pessoal. O pessoal que manda. E tá aí, pessoal, um personagem que teve uma longa jornada em Supernatural, desde a 5ª temporada lá, faz tempo. Mas tá aí, pessoal. O próximo personagem, pessoal, é Damon Salvatore, pessoal. Um dos personagens que teve uma evolução muito grande na série Diário de Vampiro, pessoal. Teve uma evolução fantástica. No início, ele começou como vilão exatamente, no caso, ele chegou ali pra meio que atormentar a vida do Stefan, no caso, ele não queria muito papo assim e tal. Ele, obviamente, reconhecia, gostava do irmão, mas ao mesmo tempo ele tava querendo só fazer a cabeça dele, no caso, pra ele beber sangue humano e fazer as coisas, não tava mais nem ligando pra nada, tava só ligando pra beber sangue humano e fazer loucura pela cidade de Mystic Falls. O único propósito de Damon, quando voltasse para Mystic Falls, era libertar Catherine Pierce, a vampira em que fez ele virar um vampiro e ao mesmo tempo a mulher em que ele amava no passado. Damon também é chefe do conselho fundador junto com a xerife Forbes, a mãe da Caroline. No início, pessoal, ele começou como um antagonista, no caso, como vilão, basicamente. Mas ao longo tempo, nas temporadas, ele começou a se juntar mais com o Stefan, no caso, para proteger Helena. E isso, pessoal, se acarretou com que Helena se apaixonasse pelo Damon. No caso, ao longo do tempo lá depois. E aí vem a questão do Stefan terminar com a Helena, e aí depois acarretou de o Damon se juntar, se aproximar mais da Helena e tal, e começou, pessoal, e foi nisso. E depois que a Helena virou vampira, aí mesmo que foi pra frente esse negócio. E aí hoje em dia existe esse duelo ali entre Stellena e Delena pra ver quem é o melhor casal, se é Stellena ou Delena. Eu não vou opinar aqui, deixa com vocês aí, quem quiser apoiar aí, quem vocês são Delena ou Stellena, comentem nos comentários. Mas tá aí, pessoal, ele teve uma evolução muito grande. Na 7ª temporada, pessoal, a gente teve um laço maior entre Damon e Stefan, no caso eles dois mais próximos, porque também a Helena, no caso a atriz Nina Dobrev, saiu da série, no caso ali na 6ª temporada, ali no finalzinho, no caso da 7ª temporada todinha, ela não participou, ela foi participar no último episódio da 8ª temporada de Diário de Vampiro, e aí gerou essa mudança na história, e no caso aproximou mais ainda os irmãos Salvatores, no caso. E Damon, pra mim, passou de um vilão bem pesado no início, no caso, ele, com essa questão do Stefan, no caso, voltou para atormentar, e agora ele voltou para ajudar, no caso, agora ele tá ajudando de verdade o Stefan, pessoal. E pra mim ele teve uma evolução muito boa na história, não sei vocês, mas pra mim ele teve uma evolução fantástica, pessoal. E, claro, vale a pena assistir Diário de um Vampiro. Se você deixar o Julian arrancar o seu coração, eu mato ele. E aí todas essas pessoas aqui vão arrancar a minha cabeça. Mas você não liga, né? A sua vida não importa, e nem a minha, não é verdade? O próximo personagem, pessoal, é um personagem de uma outra série que eu gosto muito, que é Shadowhunters, pessoal. E o personagem é o Rafael Santiago, que no caso, no iniciozinho ali, ele começou como vampiro, ele começou mal, na pegada mal ali no caso, e logo depois ele foi mudando toda a sua personalidade, foi mudando todo o seu estilo, toda a sua vibe na série. Rafael logo se juntou ao clã de vampiros de Nova York, sob liderança de Camille Belcourt. Em seu segundo dia no Hotel do Morte, eles foram atacados por um bando de lobisomens. Mais tarde foi descoberto que Rafael contratou os próprios lobisomens para eles atacar o clã de vampiros, para que no caso eles pudessem mudar toda a ideia que tinha sido estabelecida para as ideias de que ele tinha desejado, no caso que ele queria que fosse daquele jeito. Rafael por esse tempo começou a ajudar os vampiros do clã de Nova York, no qual ele fazia parte, e esses vampiros gostavam muito do sangue dos mundanos. Mundanos no caso eram as pessoas normais. Mas tempo se passa, tempos e tempos, Rafael começa a mudar toda a sua perspectiva de vida, no caso ele não segue mais aquele rumo que ele seguia, mesmo ele sendo um vampiro, mas logo depois de um tempo pra lá ele tenta ser um vampiro diurno, no caso ele bate de frente com Simon, que Simon era o outro protagonista da série, que no caso ele se tornou um vampiro, mas só que de um tempo depois ele acabou virando um vampiro diurno, no caso um vampiro que podia andar no sol, e aí gerou uma treta, gerou uma briga entre o Simon e ele, porque ele queria informações de todo esse lance de vampiros diurnos, e aí no caso o Simon não quis compartilhar isso, não quis compartilhar como foi que ele conseguiu isso, e aí gerou uma treta, mas isso passou e logo de tempos depois ele realmente se tornou uma pessoa melhor na sua história, no caso, melhor que eu digo, a história dele é muito boa, mas ele se tornou um mocinho, no caso, tipo 100%, ele começou a ajudar mais as pessoas e tendo seu arco muito legal na série, pessoal, vale muito a pena acompanhar a trajetória do Rafael na série, apesar dele não ser um personagem fixo na série, tipo, aparecer todo episódio, ele aparece por muitas vezes no caso, tem horas que ele não aparece, mas das vezes que ele aparece, pessoal, é muito legal, pessoal, ele é um personagem muito da hora, eu gostei muito dele na série, e um personagem que teve uma evolução muito boa, pessoal, vale a pena acompanhar Shadowhunters, pessoal, não percam essa série, por favor, pessoal, tá na Netflix completa, assistam. Milos,
If you knew me better, you might find I'm actually pretty lost. Twice I offered to help you. O próximo personagem, pessoal, é da série Van Helsing. O nome dele é Julius. É um personagem muito incrível, pessoal, que teve uma evolução muito grande na série, pessoal. Ele começou como vampiro. Vampiro de Van Helsing são aqueles vampiros mais brutais, eles não são, assim, mais conscientes. No caso, os primeiros ali não eram tão conscientes assim. Ele falava, no caso, ele tinha algum pensamento assim tal, mas não era aquele pensamento de tipo, eu vou fazer tal isso, eu vou fazer aquilo. Não, é pensamento de brutalidade. O cara só queria matar e fazer coisa de vampiro, beber sangue, tudo. Ele era meio que um líder lá, tipo, aparentemente no início ele parecia um vampiro, um vilão, no caso, um boss, que ia ficar basicamente do início da série, do início da temporada, até o final da primeira temporada ali, mais ou menos, e ele não ia mais aparecer. Mas não foi isso que aconteceu, porque logo depois também existe os Van Helsing, né, pessoal? Os Van Helsing, a mordida deles, no caso, faz com que os vampiros voltem no caso a ser humanos. Existe na série, no caso, uma Van Helsing, pelo menos na primeira temporada, existe uma Van Helsing, e essa Van Helsing transforma de volta o Julius em humano, pessoal. E a parte dele, humano, pessoal, ele cria um desenvolvimento muito grande na história, pessoal, muito tempo, porque quando você tá assistindo a série, você imagina, tipo, beleza, ele é vampiro, ele vai querer ser vampiro pelo resto da vida por causa das atitudes dele lá e tal, mas basicamente as atitudes dele não é umas atitudes assim que ele queria fazer realmente, no caso, é a atitude, é o instinto animal dos vampiros que faz ele ter aqueles pensamentos, aquelas coisas que acontecem lá na série Van Helsing. E então, pessoal, ele, depois que ele voltou a ser humano, no caso, toda a humanidade dele voltou à tona, ele voltou a ser o Si, e no caso ele começou a ver o mundo diferente, no caso ele começou a fazer as coisas diferentes, no caso, como um humano normal mesmo, que deve ser feito. E ao longo da história, pessoal, a história dele vai se desenvolvendo, ele ajuda várias pessoas, e no caso, pessoal, ele meio que se firma ali no grupo entre o Axel, a Vanessa Van Helsing e todos os outros personagens que aparecem, no caso o Phil e muitos outros. No caso o Phil Flash, no caso o nome dele, ele, no caso, adquiriu um ódio assim do Julius por conta que o Julius transformou ele em vampiro no passado. E então teve essa treta grande entre o Julius e o Phil, no caso. E pessoal, o Julius teve um encerramento de arco no qual eu já sabia que ia acontecer aquilo, pessoal. Era de fato, por conta de tudo aquilo que ele passou na série, pessoal, daria certeza de que aquilo ia acontecer com ele. Not fight like us. Oh, yeah? Then show me. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, pessoal. Foi um vídeo diferente falando dos vilões, e eu espero realmente que vocês tenham curtido, pessoal. Foi um projeto novo que eu resolvi fazer aqui no canal, pessoal, e espero que vocês tenham curtido. Fiquem todos com Deus, pessoal, um forte abraço, pessoal, e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pessoal. É isso, tamo junto, valeu, galera. E não se esqueçam de acessar o link na descrição para o Apoia-se.